A teoria de que a Xuxa foi sequestrada e quem canta as músicas dela, na verdade, é o sequestrador. Bom, tudo começou quando o Carlos Daniel foi conhecer a Xuxa no programa dela. Isso aconteceu em 2010. Só que o mais bizarro de tudo é que ele tem a voz idêntica da Xuxa. E então ele resolveu cantar umas músicas no programa dela. E então ele começou a ser conhecido por Xuxinha e participar de várias entrevistas e programas. Ô Carlos, o que você faz no seu dia a dia? Bem, sou radialista. E então surgiu a teoria de que ele teria sequestrado a Xuxa e escondido ela. E todos os outros álbuns lançados pela Xuxa, a partir dali, foram gravados por ele e não pela Xuxa. A famosa teoria de que Xuxa poderia ter feito um pacto satanista. Bom, tudo começou com a sua fama repentina. Xuxa lançou seu primeiro CD em 1985 e explodiu de vender. E depois disso, outros CDs foram lançados e outros e ela ficou muito famosa. Então algumas pessoas pegaram o CD dela e colocaram a música ao contrário para ver o que falava. Agora vamos ver a música ao contrário. E aí começaram a perceber que tinha umas mensagens bem subliminares satanistas na música. E não só essa, como todas as músicas do álbum dela. A teoria de que Xuxa teria feito um pacto com o diabo pra ficar famosa. Ela não poderia se referir à palavra Deus, então ela falava o cara lá de cima. Xuxa parte 2. Após todas essas acusações de que Xuxa era satânica, que fez pacto pra ficar famosa, a Xuxa sempre negou, é claro. Uma vez ela chorou em entrevista e disse que nem sabia que a gravadora tinha feito isso, que dava pra mudar as palavras ao contrário. Em uma entrevista ela disse que nunca tinha nada com o cara lá de baixo, mas sim com o cara lá de cima, mas ela nunca se referiu a Deus, era sempre o cara lá de cima. Acho que possível. O que eu vi, o que eu tenho, é verdadeiro. Então só pode vir lá de cima. Mas em 1989 surgiu um boato de que uma boneca da Xuxa teria atacado uma criança. Uma criança queria muito uma boneca da Xuxa, mas a mãe não tinha dinheiro pra comprar. Então a mãe disse pra criança, você só vai ter essa boneca o dia que o diabo a trouxer. No outro dia apareceu uma quantia de dinheiro na casa da menina. A mãe comprou a boneca e disse que a menina no outro dia amanheceu toda arranhada, que teria sido a boneca. E aqui vai outra música da Xuxa ao contrário. Xuxa parte 3. Acho que todo mundo aqui conhece aquela música Hilari, Hilarie, oh, oh, oh. Pois é. Dizem que Hilarie é o nome de um diabo. Vamos ouvir agora Hilarie de trás pra frente. Em 2001, quando a Xuxa gravava um programa, estranhamente o palco começou a pegar fogo do nada, exatamente na hora que ela estava cantando a música Hilarie. Xuxa parte 4. Em um programa do Altas Horas, a Xuxa confessou que viu um duende. Podem me chamar de louca, mas eu vi um duende. Eu tava no meu sítio e eu odeio, sabe, quando você vai em um hotel que eles empurram a cama, que tu tem que ficar puxando, que fica... Ai, eu odeio isso. Aí quando eu tava na minha cama, eu falei, quem é que fez isso? Todo mundo sabe que eu não gosto disso. Quando eu fui puxar, eu olhei assim, aí eu vi um duendezinho me olhando assim e fiz assim, fluf. Depois disso, ela passou a ter obsessões por duendes e lançou o filme Xuxa e os Duendes. Nesse filme existia o chefão dos duendes, um bicho mau. E tem uma parte no filme que eles se referem a esse chefe dos duendes como se fosse Lúcifer quando foi expulso do céu. Ele. Mas quem é ele? Isso só pode ser coisa do Gorgon. Gorgon é o duende da inveja, da vingança. Ele veio pro mundo dos humanos sem autorização. Ele violou o livro sagrado e foi expulso do... Xuxa parte 5.
Bom, sempre diziam que a Xuxa tinha feito um pacto de sangue e tal, pra ter a fama, e que esse pacto envolvia sangue de menstruação. O tempo passou e em 1998, Xuxa teve sua filha Sasha. Hoje em dia, Sasha já é adulta, tem 22 anos, mas na época houve rumores de que como o pacto foi feito com sangue de menstruação, o diabo queria pegar a Sasha da Xuxa. Sei lá, tirar ela da Xuxa de alguma maneira. Há quem diga também que o nome Sasha foi consagrado. Dizem que Sasha em hebraico significa Satã, ou diabo, ou essas coisas ruins. Ou seja, ela colocou o nome da filha dela de diabo. Em 2016, Xuxa participou de uma propaganda da Netflix para Stranger Things. E nessa propaganda ela zombava o tempo todo sobre o disco dela, sobre a boneca dela. Do tipo, ai, quem quer comprar minha boneca? Quem quer ouvir meu disco ao contrário? Ruído assustador. Vixe, gente, será que ela comprou minha boneca? Quem quer ouvir o meu disquinho ao contrário? Xuxa parte 6. Como nós sabemos, a Xuxa tem todos esses rumores de que ela fez pacto pra ficar famosa desde a década de 80, e ela nunca se referia a Deus, e sempre o cara lá de cima. E toda vez que ela era obrigada a falar Deus, ela fazia o sinal dos chifres com a mão. Que Deus abençoe todos vocês. Inclusive, em um programa, uma mulher pergunta pra Xuxa por que ela se refere ao cara lá de cima e não a Deus. E ao falar o nome de Deus, ela faz o símbolo do chifre com a mão. Quando eu falo cara lá de cima, eu falo filho de Deus, né? Que eu não queria filho de Deus, que eu não queria chamar de Jesus. Sabemos que a Xuxa namorou Ayrton Senna durante 1 ano e 8 meses, mas ela meio que previu a morte dele num programa. Enquanto ela beijava ele, ela falava datas. E a última data que ela falou foi 93 e ele morreu em 94. Feliz 91, feliz 92, feliz 93. A morte de Ayrton Senna. Anos depois, ela se sente culpada. Rosa que eu parei no ano em que, infelizmente, ele foi embora. Isso que eu fiquei com isso na cabeça, que eu... Xuxa parte 7. Existe um depoimento de um homem que era um ex-bruxo, ele já foi bruxo e hoje em dia ele é pastor. Esse homem disse que a Xuxa procurou ele para fazer alguns trabalhos, uns feitiços pro Ayrton Senna. E esse bruxo disse que ele não fazia feitiço pequeno, que ele mexe com morte, que se era para contratar ele, ele faria feitiço para matar. Eu fui procurado por uma senhora, e esta senhora todo mundo conhece. Esta senhora é muito famosa. Ali eu fui procurado com uma missão só: que ele não ficasse com ela e que ele também parasse. Eu disse, comigo é morte, eu não brinco. E então, um dia antes do acidente, esse bruxo se juntou com mais 13 bruxos a pedidos da Xuxa. E então, no dia seguinte, Ayrton Senna morreu. No final desse depoimento, esse pastor diz: por que a Xuxa não me processa por estar falando tudo isso? Porque ela sabe que eu tenho razão e eu tenho um documento assinado com ela. Gente, mais uma teoria, mais um fato. Não sei. Então, gente, vocês conhecem a Xuxa, né? Xuxa, maravilhosa, perfeita, rainha dos baixinhos. Então, sempre rondou uma história sobre a Xuxa que ela tinha um pacto com Satã. E foi durante muito tempo da carreira dela, até hoje não tem boato. Tem esses boatos que ela tem ligação com o satanismo e que ela fez o pacto com o diabo pra alcançar sucesso durante a carreira dela. Já outras pessoas acreditam que a carreira dela deu o pontapé inicial porque ela namorou, não sei, eu não lembro, com o jogador Pelé. Aí você tira suas próprias conclusões. E no meio dessa teoria aí, dizem em publicações, em vídeos, em reportagens, que nas músicas da Xuxa, tô aqui com um DVD da Xuxa, qualquer música, se você colocar a música ao contrário, todas as músicas da Xuxa, você consegue escutar mensagens subliminares. O culpado pela disseminação desses boatos foi o pastor José Irion. Ele disse que ela doava sangue para uma igreja satânica e que vendeu a alma por 100 milhões de dólares. Acredita? Mais uma história da Xuxa. E hoje nós vamos falar sobre a boneca da Xuxa. Essa daqui é a boneca da Xuxa, galera. Foi lançada em 1987. A boneca, como eu disse, foi lançada em 1987. E como já tinha essa base de teorias sobre a Xuxa ter pacto com o coiso lá de baixo, tinha também teorias contra a boneca, que a boneca era possuída pelo Satã. 2 anos depois do lançamento da boneca, a boneca lançou em 1987, em 1989, aconteceu uma pequena tragédia com a menininha de 10 anos. Bom, gente, a história é o seguinte: a mãe não tinha condições de comprar a boneca da Xuxa porque ela não tinha o dinheiro na hora. E a filha queria muito aquela boneca porque era o sonho de ter. Qualquer criança queria ter a boneca da Xuxa. Yeah! E no meio da conversa com a filha, ela falou: eu só conseguiria comprar essa boneca com a ajuda do diabo. Depois que a mãe da menina falou aquela frase, inexplicavelmente no dia seguinte, a mãe conseguiu o dinheiro para comprar a boneca que a filha tanto queria.
E bem animada, entusiasmada com o presente que a mãe deu pra ela. A garota, quando chegou à noite, dormiu junto com a boneca, abraçadinha, feliz da vida com um presente novo. Só que quando ela acordou, tinha uns negócios estranhos no corpo dela. A garotinha acordou toda arranhada. E a boneca que tinha unhas crescidas, sim, gente, a boneca da Xuxa tinha unhas crescidas, estavam manchadas de sangue. Meu Deus. Teve um psicólogo que interferiu em todo esse caso. E ele falou a seguinte frase: muita gente crê no espiritual, no sobrenatural, principalmente para explicar coisas que não se compreende. Lá naquela época, guardaram a boneca dentro da igreja, sendo que o atual paróquio da igreja diz que desconhece esse caso e não tem nenhuma boneca. Galera, mas vocês sabem que tudo isso é teoria da conspiração, né? Então, um ano antes da história da boneca da Xuxa, lançou o filme do Chuck. Esse daqui é o Chuck, gente. É aquele boneco daquele filme que o homem coloca a alma dentro do boneco e o boneco toma vida e mata todo mundo. Esse filme lançou um ano antes da história da boneca da Xuxa. E juntando a teoria da conspiração sobre a Xuxa ter o pacto, a segunda, que foi esse filme, a terceira você já sabe, né, gente? Gatilho na cabeça das pessoas. Então elas associaram tudo isso à Xuxa, que já tinha uma bagagem dessas teorias, e começaram a colocar esse peso na boneca da Xuxa, que foi um novo lançamento, junto com a história dessa menina. Ninguém sabe se isso é verdade ou não. Por isso se chama teoria da conspiração. Até rimou. Então, gente, logo depois de toda essa história, lançou o filme da Annabelle. E aí a carreira das bonecas foi para o alto. Espero que vocês tenham gostado. Comenta qual teoria você quer que eu traga aqui. A teoria de que músicas da Xuxa de trás pra frente possuem mensagens satânicas. Mas não fica apenas nessas letras, o restante da música está dentro do meu IGTV lá no Instagram, então você consegue ter acesso completo. Apesar de ser apenas uma teoria, não deixa de ser macabro. Segue pra parte 2.